Quando a gente vai falar de capitalismo, socialismo, comunismo, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro: democracia não é o oposto de comunismo, como muita gente pensa. Democracia é o oposto de ditadura. Por quê? Porque as ditaduras não pressupõem direito ao voto, à eleição, à escolha popular. Um bom exemplo disso é que o Brasil viveu uma ditadura militar. Ela era comunista? Não, ela era uma ditadura militar de direita. Nós podíamos votar? Não. Então, o Brasil não era, na época, um país democrático. Ok? Então, vamos desfazer essa confusão. Porque o comunismo, ele não é contrário à eleição. O comunismo, ele prega um sistema de produção onde os trabalhadores vão se organizar e aí eles vão definir como é que eles vão produzir riquezas e eles vão distribuir essas riquezas entre si. Mas não significa que eles não possam eleger líderes para aqueles grupos. Vamos começar lá por Karl Marx. Primeiro você precisa entender em que tipo de sociedade ele estava quando ele pensou o comunismo. Ali nós estamos falando de pessoas que trabalhavam sem folga nenhuma semanal. Não havia direito, a ideia de direito do trabalhador naquela época. Então você tinha pessoas que entravam para as minas, por exemplo, de extração de carvão ou de minério e podia ficar ali trabalhando dias seguidos. Não havia uma legislação para regulamentar essas condições de trabalho. Era muito comum que crianças de 4, 5 anos já estivessem trabalhando. Era muito comum que pais de família fizessem 16 horas diárias, sem direito a descanso sábado e domingo. Destituíam deles qualquer forma de direito. E como o fim da escravidão tinha colocado uma nova ordem social, então você tinha a contratação de serviços, a ideia dos ricos era você fazer uma troca, você vai remunerar ali, mas é como se você estivesse contratando novos escravos. Foi dentro desse contexto que Karl Marx foi para aquilo que eu considero, não apenas eu considero, mas o próprio Karl Marx depois concluiu isso, para uma utopia extrema, que seria um mundo livre de desigualdades, onde todo mundo fosse igual. O que mais caracteriza o sistema comunista é que nele não há divisão de classes. Qual a classe? Única. Cada um vai trabalhar de acordo com a sua possibilidade e receber de acordo com a sua necessidade. O que significaria isso na prática? Que se alguém que estivesse habilitado a trabalhar como gari, por exemplo, na limpeza das ruas, ele tem 6 filhos, ele vai trabalhar, mas depois ele vai receber mais do que um médico que estudou sim, né? Mas ele está entrando com a sua força de trabalho e precisa de menos por quê? Porque ele tem apenas um filho. Essa utopia de uma sociedade onde as pessoas tivessem total desprendimento para dizer assim, não, isso aqui não é a minha casa, isso aqui é um teto onde qualquer pessoa pode morar. Ela pressupõe que ninguém teria, por exemplo, posses. As propriedades seriam coletivas, tudo pertence a todos. Então você tem aí um salto naquela época de uma sociedade extremamente desigual e praticamente escravocrata, né? E aí de repente Karl Marx começa a pensar num reino dos céus implantado na Terra, onde as pessoas não tivessem vontade, elas não tivessem vaidade, elas não tivessem a necessidade de se mostrar mais que as outras, onde elas pudessem compartilhar tudo com uma generosidade que não combina muito com a natureza humana. Então vamos demarcar bem isso aí. No comunismo existe a ausência de classes, ou seja, não teria classes sociais, todo mundo seria igual, e a ausência de propriedade. Ninguém seria dono de nada, tudo pertenceria a todos. Pois bem, Karl Marx mesmo concluiu que isso não seria possível fazer essa transição. Então ele, juntamente com Engels, ele desenvolveu um outro projeto que era parecido, mas que mantinha algumas diferenças que na prática a gente vê que facilita muito mais a adaptação. É um projeto coletivo e social? É sim.
mas ele não nega as desigualdades, ele apenas busca atenuar essas desigualdades. Existiriam sim as classes sociais, mas o Estado, o governo, cuidaria para que elas tivessem uma distância mínima, a menor distância possível uma da outra, até que os seres humanos pudessem adquirir menos apego, se desapegar mais das coisas materiais, do próprio ego ou da figura individual, né? E pensar mais no coletivo a ponto de se atingir uma condição para se estabelecer o comunismo. Isso era o pensamento dele na época. Mas, de qualquer forma, o socialismo ele adquiriu outros elementos que o caracterizam, que seria o quê? O socialismo, na prática, você tem um governo, né, que não teria no comunismo, porque no comunismo todo mundo decidiria em conjunto. Então, você teria uma figura central de governo que estaria mediando as relações para gerar o bem-estar de toda a população. A propriedade existe, cada um pode ter sua propriedade, mas o Estado cuida para que ninguém acumule demais a ponto de alguém ficar com muito pouco. Para que essa sociedade seja protegida como um todo, o socialismo adota determinados meios, como, por exemplo, impostos altos, né, tributação sobre empresas, sobre grandes empresas, para que não se formem aquelas empresas gigantes, monstruosas, mas que existam vários negócios, pequenas e médias empresas. Entendido o que é comunismo, essa ausência de propriedade. Nós tivemos essas experiências implantadas onde? Ocorre aí uma grande confusão. Por exemplo, se nós vamos falar de Cuba. Cuba é uma experiência comunista? Em termos. Em termos por quê? Porque o comunismo, ele não pressupõe, como muita gente imagina, que em comunismo não exista, por exemplo, moeda, não exista dinheiro. Que isso? Não tem nada a ver. Existe a moeda, existe o dinheiro, existe o sistema de trocas e ele pode sim ter a situação de exportação e importação de produtos. Não significa que você vai se fechar dentro de uma ilha e viver daquilo que você produz só na sua horta. Não. As trocas estão sim previstas para que esse modelo também possa funcionar. Não existe a exclusão do mercado. Ocorre que, quando você fala em Cuba, você também tem que falar numa coisa chamada embargo econômico. O que é o embargo econômico? Nós temos depois uma aula só sobre Cuba, né, onde você pode se aprofundar mais sobre isso. Mas o fato é que, a partir do momento em que Fidel Castro instituiu a revolução em Cuba, os Estados Unidos decretaram o embargo econômico. Ninguém podia vender nada para Cuba e nem comprar nada de Cuba. Com isso, o que acontece? Você mina a possibilidade de enriquecimento daquele grupo de pessoas, daquele país, daquela região. Porque em pleno século XX, você depende de máquinas, você depende de equipamentos, você depende de tecnologia, e essa troca ela é fundamental, porque você tem ali um excesso de produção de determinados produtos, né, que eles podem te compensar na hora que você trocar por outros que você precisa. Então, por exemplo, na época em Cuba, os Estados Unidos consumiam um terço da sua produção de açúcar era vindo de Cuba. E aí ele parou de comprar. Mas além de parar de comprar, ele proibiu que todos os outros países comprassem açúcar de Cuba ou vendessem qualquer coisa para eles. Então não dá para você dizer, houve uma experiência de comunismo pleno. Por quê? Porque em todas as circunstâncias ou era guerra ou era cerceamento econômico. Talvez você fosse se aproximar nessas pequenas comunidades alternativas que já se tentou e, como Marx previu, elas não costumavam durar muito tempo. E aí você pode estranhar quando eu digo que não houve uma experiência de comunismo pleno. Também você há de convir comigo que não tem uma experiência de capitalismo pleno. Porque quando você fala do capitalismo, a visão que a gente tem aqui no Brasil é que os Estados Unidos adotam os pressupostos do capitalismo. Mas você vai notar, se você chegar mais perto, que existem sim planos de socorro à população mais carente, porque se não tivesse, as diferenças sociais lá que hoje são gritantes, elas seriam manchetes em jornais do mundo todo. O Estado, então, faz o que nos Estados Unidos?
Meritocracia pura? Livre iniciativa pura? Não. Quando a GM estava fechando, estava falindo, uma empresa que é basicamente um símbolo dos Estados Unidos, o que foi que o governo fez? Foi lá e se tornou o maior acionista da GM, ou seja, ficou com mais de 50% do capital. Ele pode chamar isso do nome que quiser, mas isso é estatal, torna a empresa uma estatal, ela está sob o controle do Estado. Sem nenhuma função social, é fato, mas com função de mercado. E a estatal está fora dos pressupostos do capitalismo. Assim como também o capitalismo não pressupõe ditadura. Você observa que sempre estão falando de Estados Unidos, capitalismo, terra das liberdades e democracia, que segundo eles é o bem máximo, né, do capitalismo. Ocorre que, se você for observar em relação a Cuba, 187 países votaram contra o embargo econômico, mas os Estados Unidos não permitiu, nesse momento, que a democracia se concretizasse. Ele disse não e disse para todos os países: quem comprar ou quem vender nunca mais vai comprar e nem vender nada para os Estados Unidos. Então você percebe que não houve experiências puras desses sistemas. Por enquanto, vamos deixar nesse patamar. Lembre-se muito que o comunismo é a ausência de propriedade como característica básica, né? E todas as decisões nas mãos do proletariado. Agora, nós vamos avançar para a próxima aula, onde nós vamos falar do socialismo.